Estamos de volta, esse bate-papo agradável com o ex-vereador Deodoro, que está aqui conosco. Deodoro, estava comentando sobre a renovação na casa. Na cidade a gente observa que no decorrer da história da Câmara sempre houve uma renovação. O que você atribui isso? Na realidade, o que ocorre é o seguinte, depende muito do desempenho, né? Depende muito do desempenho da pessoa em plenário. Eu acho que sendo uma casa de leis, as pessoas no mínimo têm que conhecer regimento interno, têm que conhecer legislação, se não conhecer, nós temos um quadro muito competente na Câmara, até hoje tem um quadro muito competente de funcionários que te dá todas as condições para você trabalhar. Então a pessoa tem que ter interesse em conhecer antes da sessão, né? E num conhecimento constante para que você desenvolva um mandato de 4 anos com habilidade, né, com conhecimento, discutindo, apresentando requerimentos, discutindo projetos e assim por diante. Você Então, entende como um reflexo da população quanto ao exercício do mandato? Vai depender muito, a renovação depende muito do desempenho, mas sempre houve uma renovação, para mim, próximo de 70%. Sempre 70%. Considera a cidade uma cidade politizada ou não? Olha, eu acho que a cidade mais próxima e mais politizada é Santos. Eu acho que Santos é um barril de pólvora, sempre foi um barril de pólvora de um conhecimento muito grande na área política, né? E nós temos aí vários exemplos nessa situação. Agora, Cubatão ainda precisa chegar, precisa crescer, as pessoas amadurecer mais politicamente, nas discussões políticas, com um interesse muito grande voltado para a cidade, para crescimento da cidade, para que a população de Cubatão se orgulhe de ser cubatense, né? Por enquanto, essa situação, até agora, ainda não aconteceu. Nós observamos muito do vereador, dos seus trabalhos em plenário, mas como já havíamos dito, conversando no bate-papo informal, isso é feito em um dia da semana. Só que o vereador ele exerce o mandato nos outros 364 dias do ano. Isso. Qual a opinião de Deodoro sobre isso? O que você vivenciou na sua época de mandato? Então, é o que eu estou te dizendo. Nós temos um dia aqui para discutir projetos, apresentar requerimentos e assim por diante. Mas é o seguinte, é um trabalho de fiscalização, é um trabalho de visitas, um trabalho de ter algum problema que ocorra nos bairros da cidade, você visitar, estar sempre em contato com a população de todo o município, né? Tanto do bairro mais próximo ao bairro mais longínquo, né? E assim por diante, centro, tudo, e trazer para a Câmara aquilo que a população anseia. Deodoro, você pode destacar algum projeto seu, algum momento durante o seu período que esteve nessa casa? Na realidade, às vezes o pessoal critica até determinadas viagens de vereador para estados de fora. Comissões são formadas para simpósios, conferências. Para simpósios, conferências, trazer alguma coisa nova para a cidade. Eu me lembro que uma vez a gente estava discutindo uma situação aqui da Caixa de Previdência dos Servidores Municipais e eu te digo que às vezes uma lei de 1951, né, eu fui tomar conhecimento aonde? Em Fernando de Noronha. Dá a impressão é que você foi a Fernando de Noronha para passear, para conhecer e assim por diante. É possível não linkar as duas coisas. Uma das coisas que eu trouxe com mais que a doutora Sandra, na época, que já foi citada aqui pelo Jaime, gostou para Chu, foi uma discussão nesse sentido sobre a melhoria nessa condição entre Caixa de Previdência e servidores e assim por diante. Os frutos disso combinou numa lei? Combinou numa lei, foi exaustivamente discutida aqui, né, no plenário e aprovada para melhorar essa situação. É lógico que agora já deve estar, nós saímos em 2000, já deve estar um pouco defasada outra vez e é preciso que a pessoa esteja atenta constantemente para estar melhorando essa situação, para estar discutindo com os servidores, discutindo situações que melhore a assistência, né, que melhore a contribuição ou que diminua também os gastos com executivo e legislativo e também
com as próprias autarquias e assim por diante. Quando da sua eleição, foi o início da abertura para a reeleição do Executivo. Você acha que influenciou isso nas eleições de lá para cá, até mesmo em 1997? Então, em 1997, nós já tínhamos aí uma segunda... Fernando Henrique Cardoso já tinha sido eleito presidente novamente. Duas legislaturas. Tanto é que em 1995, quando eu fui diretor-secretário, o prefeito era o Passarelli, já era eleito, né? Já não era mais prefeito nomeado, já era um prefeito eleito. Em segundo lugar, quando eu me elegi vereador, de 97 a 2000, a gestão foi do Ney. Eu acho que isso, na realidade, foi muito bom para o município, porque eu acompanhei também a época em que era a área de segurança nacional, né? E isso foi muito bom, foi muito representativo. E também, acho que a Câmara também fez o seu papel, desempenhou bem o seu papel. Como eu te falei, tinha pessoas gabaritadas, pessoas cultas na área do direito, na área de médica e assim por diante, pessoas preparadas para estar aqui dentro, para discutir os vários assuntos que chegavam à casa. O momento em que você pode destacar, além desse Fernando de Noronha, dessa lei, que você pode destacar nessa época? Olha, você viveu nessa casa? Eu trazia várias, por exemplo, uma coisa que eu me lembro muito bem é que se tivesse qualquer coisa com os bancários, eu ia para o meio. Ia para o meio? Se tivesse discussão dos bancários, eu ia para o meio. Se tivesse discussão, direito de trabalhadores, com sindicatos, eu ia para o meio. E dava toda a cobertura, conversava com o presidente à época e tudo, para que a gente trouxesse as discussões para dentro da Câmara e pudesse ajudar no que pudesse aquela reivindicação. O PMDB tinha 2 vereadores na bancada, você e João Mineiro. Como é que era a relação dessa bancada? Era uma boa relação. O João era uma pessoa que, em virtude da sua humildade, né, ele estava sempre conversando com a gente discutia bastante, né, a respeito de determinados projetos, como é que nós íamos nos posicionar e assim por diante, mas não era intransigente, não. Era uma pessoa que a gente conversava direito e chegava num ponto comum, sempre, como eu te falei, em benefício da população. E o diálogo com os outros pares? Também eram muito bons, né? Era lógico, tinha discussões acaloradas. Os embates eram 19 vereadores, então é o seguinte, cada um... vereadores de situação, vereadores de oposição e tal, mas aquele vereador que tinha trabalho, que tinha bom trabalho de plenário, bom trabalho de rua, ele era reconhecido, independentemente dele ser oposição à situação. Algum embate, algum debate que você recorda com mais afinco? Nesse caso mesmo, da Previdência, foi muito debatido, porque tinha pessoas como, no caso, o Romeu, que tinha um conhecimento muito grande dessa situação. Era muito acalorada as discussões, mas eram discussões técnicas, né? E a gente, no fim, estávamos sempre bem um com o outro, nada de problemas de ordem pessoal e assim por diante, não ficava... Nenhuma rusga, nada no lado pessoal. Era discutido e debatido em plenário e aqui ficava. É isso aí. Permanecia Cada um aqui. com suas posições, situação defendendo a situação, oposição também defendendo o que tinha que defender em cima dos projetos, do que era apresentado, dos requerimentos que eram apresentados e assim por diante. E você tem no andar de tudo isso, você tem um conhecimento geral do município, né? E tem uma opinião sobre determinada coisa. Isso, às vezes, você emendava um requerimento de um colega para dar dar uma conotação melhor, para que aquilo fosse mais um item de discussão. Tivesse uma abrangência maior. E o colega sempre aceitava, entendeu? Depois de 97, você se candidatou algumas outras vezes? Eu me candidatei, mas aí eu... Já com a nova, com a redução? Não. Isso, já não dava mais para acompanhar, porque é o seguinte, você pula de 400 votos,
tinha pessoas que tinham quase 600 votos, não conseguia, em virtude também da proporcionalidade e também do quociente eleitoral, com 600 votos não se elegia, a gente com 408 se elegia. Da segunda vez ainda tive até 414 votos, mas depois, com a redução do número de cadeiras, já fica mais difícil, porque você sai de um quociente eleitoral de 2.800 a 3.000 votos, você vai para um quociente eleitoral de 6.800, você vê, dá um pulo enorme. Por outro lado, quem se elegia com 400 e poucos votos, só tinha condições de se eleger acima de 1.000 votos, de 1.800, 1.700, 1.600, 1.300, aí só puxava se o quociente eleitoral do partido puxasse, esse aumento, fizesse esse aumento do quociente e tudo mais. Isso acabou forjando a política de uma outra forma, fazendo com que a eleição tomasse um novo formato. O que você acha do formato à época iniciado? Não, eu acho que essa discussão do quociente, eu acho que o quociente, ele tem, eu acho que primeiro eu gostaria de dizer o seguinte, eu acho que com 19 vereadores, que é o que cabe hoje no município, ainda cabe 19 vereadores pelo número de habitantes que tem o município, pelo último censo, eu acho que a representatividade é maior. E, por outro lado, diminui o quociente eleitoral e, consequentemente, diminui o número de votos. E aquele que tem 2.000 votos vai se eleger, de qualquer forma vai se eleger, mas dá condições para aquele que tem menos votos também se eleger e poder participar do processo eleitoral, participar do processo de administração da cidade como um todo. Nós estamos chegando ao final já desse nosso bate-papo aqui. Você começou, de acordo com o seu relato, começou lá nos grêmios estudantis. Isso. Né? Como é que você observa o Grêmio Estudantil e o que você diria para o estudante que está lhe assistindo agora? Bom, que devem participar, né? Que devem participar das lutas, né? Internas da faculdade, dos outros cursos, todos os outros cursos que ele participe como conselheiro, como monitor, o que realmente, as funções que hoje tiverem a ser discutidas, apresentadas nas diversas escolas, né? E participar disso, ser bastante ativo e que a pessoa sempre persiga, né? Persiga o estudo, porque o estudo, a leitura, né, é tudo que uma pessoa tem de aprendizado e é uma coisa que ele leva consigo, né, e às vezes entrava numa roda de bate-papo, não sabia falar de esporte. Depois eu comecei a ler o caderno de esportes como um todo, sempre leio a tribuna, como se diz na gíria popular, religiosamente, e sei tudo, sei de pontos vulneráveis, de todas as cidades da Baixada Santista, sei das condições de ordem política nacional e internacional, e por outro lado também de toda a situação do município. Então você consegue estar desse lado. No esporte, então, não conseguia. Entrava numa roda, não tinha assunto. Hoje não, hoje eu já tenho condições, entendeu? Há muito tempo que eu já venho tendo condições. Por quê? Passei a ler o caderno de esporte, passei a ver jogos e assim por diante. Quero agradecer a sua participação conosco e as suas considerações finais. Te dizer o seguinte, dizer a toda a tua equipe, dizer à Câmara Municipal como um todo, o corpo de vereadores, ao presidente Aguinaldo, que é meu amigo particular, né? E que a gente de vez em quando também traz alguma contribuição, alertando para determinada situação do município, coisa que é acatada por ele, porque sempre tive um bom relacionamento, sempre fui entrevistado por ele na antiga Rema. E te agradecer pela deferência do convite, como eu falei no início, e dizer que este lado, essa discussão, esse lado da comunicação na cidade e esse trabalho que vocês estão fazendo é de grande valia para o município como um todo. Muito obrigado. Muito obrigado, Deodoro. E assim chegamos ao final de mais este programa Nobres Pares. Continue na programação da sua TV Câmara de Cubatão e até o próximo programa, se Deus quiser.